Shalom, meus irmãos, shalom, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui para o canal. Hoje nós vamos falar sobre Deus se manifestou ou fala, por nós através do Filho ou em forma de Filho, tá bom? A gente vai ter aqui a base do estudo com uma carta de Hebreus, tá? Carta aos Hebreus do capítulo 1, versículo 1 e 2, a gente vai ver ali que o Eterno, ele falou, de várias formas aos pais, falou também pelos profetas e agora, nessa última hora, ele fala em filho. É isso que eu quero dizer, não através ou pelo, mas em filho, porque o problema nosso aqui das nossas Bíblias em português é a tradução, tá? A tradução, muitas das vezes, elas não ficam literal ao que está realmente no manuscrito grego ou no manuscrito aramaico. O manuscrito aramaico até fala que Deus se manifestou. Eu tenho uma tradução do aramaico aqui, no mesmo aplicativo que eu gosto de estudar a versão interlinear, e é interessante que ela fala que Deus se manifestou de várias formas aos pais, no passado, e também pelos profetas, e agora, nessa última hora, ele vem então e fala em filho, ou em forma de filho, e a gente vai fazer uma análise aqui no texto grego, para vocês verem como é que eu cheguei nessa interpretação, e como que vários léxicos, inclusive o que eu usei aqui para fundamentar essa interpretação, é o léxico do Bauer Dunker, acho que é Bauer Dunker, até esqueci o nome do cidadão aqui, mas ele é um léxico bem conhecido aí, a galera aí que estuda teologia sabe disso, tá? Então, na enciclopédia dele, na gramática, nesse léxico, e junto com outros também que eu fui buscar essa informação, está totalmente correto, tá? Que se fosse para traduzir Hebreus 1:2 corretamente, de uma forma bem literal, é que Deus agora, nesses últimos dias, ele fala em filho, em forma de filho. Então vamos para o estudo aqui. Hebreus 1 do versículo 1 ao 2, Deus falou em filho. Esse daqui, irmãos, eu juntei o estudo meu com mais um estudo que eu tenho aqui, que eu tenho, só que eu formulei junto com as informações, minhas pesquisas, aquilo que eu pesquisei dentro da gramática, dentro do léxico, trabalhando a carta aos Hebreus. Eu estudei por causa de um debate, na realidade esse vídeo aqui é resultado de um debate, tá bom? Um irmão que não crê na divindade de Yeshua, ele me deu o texto de Hebreus e falou assim, traduz aí do grego, você que foi alfabetizado em grego, você consegue usar o grego para fazer tradução, você mesmo consegue entender as escrituras do grego, porque você estudou grego e tal. E ele me deu o texto de Hebreus, só que ele queria um debate dentro do texto de João, porque ele queria provar ali que Yeshua, ele não é o próprio Deus, mas ele é alguém enviado, um representante só, tal, na mentalidade dele. Só que na hora que ele copiou, ele me mandou o texto de Hebreus. E eu louvei a Deus, por quê? Porque eu comecei a estudar, até então eu não sabia que ele queria o de João. Ele me mandou o texto, falou assim, traduz esse texto aqui, vamos ver, me explica quem é o filho aí. E eu comecei a analisar ali, depois eu estava ali, estudando, analisando, pegando gramática, pesquisando a palavra ruios, e vai ali, vai aqui. Quando eu mandei, ele falou, não, é o texto de João que era para ser analisado. Eu falei, poxa, irmão, mas você me mandou o texto de Hebreus em grego, então agora eu vou ter que analisar o texto de João para a gente conversar outra hora. Só que como eu já estava estudando, irmão, e eu achei ali uma pérola muito grande, eu acredito que foi o próprio Deus que fez ele errar o texto e mandar para mim de forma errada. Porque através dessa pesquisa, dessa análise, junto com o léxico, é que nasceu esse estudo aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho a Bíblia aqui em grego, que ela é a versão crítica da Nestle Aland, a NA28, ela está ali na minha estante. E foi através dela que eu busquei esse estudo aqui. Então vamos lá, aqui tem o texto
Neste Island, uma versão crítica, né, dos textos da família Alexandrinos, onde as pessoas, né, os estudiosos falam que eles são os manuscritos mais antigos do que os textos majoritários, né, que sai as versões Almeida aqui em português para nós. Aqui tem a transliteração, aqui eu tenho um texto grego, tá bom? Hebreus 1, do 1 ao 2. Aqui tem a transliteração, aqui não vai ser importante para nós, eu nem vou fazer a leitura aqui, nem transliterado, né? Que é Polomeros, Kai, Polutropos, Palai, Roteos, Lalessa, Stoi, Patracin, Entós, Profetais. Depois tem embaixo aqui, né? Epchatou, Tom, Remeron, Touton, Ilalesen, Emin, Hen, Huyó. Essa parte aqui, ó, o En Huyó, que está aqui, ó. A última parte, vou passar a minha câmera aqui em cima, tá vendo? Ó? Vou tampar a palavra. Tampei, tá vendo? Presta atenção nessa palavra que eu tampei aqui, agora eu vou tirar. Vou tirar a minha câmera de cima aqui. Presta atenção, ó. En Huyó. Irmãos, essa palavra En Huyó, essa daqui é que me deu o impacto quando eu estava estudando a carta aos Hebreus. Porque eu fui buscar na gramática qual que seria a tradução mais fiel. Por exemplo, se eu fosse traduzir, como o irmão pediu para mim traduzir, eu falei, puxa, eu quero pegar na gramática, então eu vou pegar alguns léxicos aqui e vou ver como que eu vou traduzir essa palavra En Huyó. Aí foi que me deu impacto, irmão. Porque essa palavra En Huyó, a tradução mais certa dela seria essa daqui, ó. Deixa eu ler o versículo para vocês. A tradução: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha para os irmãos ver, ó. Falado de muitas maneiras e muitas vezes, né, aos pais. O aramaico aqui é interessante, que no aramaico que eu tenho aqui, uma Bíblia em aramaico, depois eu posso até trazer a referência aqui para a gente, mas ali a tradução do aramaico em português de uma Bíblia que eu tenho é: havendo Deus manifestado de várias formas aos pais. Olha que interessante. Quer ver? Deixa eu dar um pause aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Acho que vai ser interessante trazer essa informação. Pronto, irmãos, eu tive que dar uma pausa aqui para mudar aqui a fonte, tá bom? Mas olha só que interessante aqui. Isso aqui é uma Bíblia Peshitta, uma tradução em português que eu tenho aqui, tá? Tá no aplicativo My Bible. E ó, Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos, aqui falando da encarnação de Deus, o subtítulo, tá? Da sua encarnação. Ele mesmo como homem é superior a Moisés. Já que a gente chega no estudo sobre isso, tá bom? Vamos chegar lá. Mas olha só que interessante aqui, ó. Nos dias antigos, em que momentos e por quais manifestações Deus falou aos pais, ainda num tom de pergunta. Os irmãos estão vendo como é que é essa tradução do texto aramaico que eu tenho aqui? Então, olha só, o manuscrito aramaico está dizendo: nos dias antigos, em que momentos e por quais manifestações Deus falou aos pais? Aqui fica bem claro que o Eterno, ele falou aos pais em manifestações e também através dos profetas. Então vamos voltar lá para o estudo. Pronto, voltei a tela aqui. Os irmãos viram que interessante, irmãos, né? A tradução em aramaico, eu achei interessante essa versão que eu tenho aqui. Eu não via como é que está lá na Bíblia Peshitta do Tzadok Ben-Deri, a outra que eu tenho, tá? Porque eu estou usando as que eu tenho aqui no celular, que é digital, e a do Tzadok que eu tenho, ela é física, tá bom? Mas eu achei interessante a tradução dessa Peshitta, aqui em português, é que ela fala que Deus se manifestou de muitas formas, ou seja, quando Deus apareceu para Moisés, para Abraão, para Isaac, Jacó, ali no contexto, né, principalmente aos pais Abraão, Isaac e Jacó, ele se manifestou de várias formas para falar com eles. E depois, né, ele ainda continua. E também falou pelos profetas. E a gente vê que já quando, depois do período patriarcal, assim dizendo, né, quando já estava ali a nação, já os descendentes de Israel no país, ali no Israel, né, no seu território, a gente vai ver que Deus falava através dos profetas.
Então, olha, se a gente pegar lá, Deus falava aos pais por manifestações, Deus falou também com o seu povo através dos profetas, mas nesses últimos dias, ele fala de que jeito? Olha só que interessante. Ó, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Deus nos falou em Filho. Aqui, o que dá o impacto teológico aqui? Porque o grego aqui, irmão, en huios, não pode ser traduzido, se for traduzido fielmente, como pelo Filho ou por meio do Filho, mas o correto é em Filho. Se fosse para trazer um sentido, as pessoas querem colocar sentido no texto, então seria em forma de filho. Só que a palavra forma não vai estar ali, tá? Vai estar ali que Deus falou de muitas formas aos pais, falou pelos profetas, mas nessa última hora ele vai falar em filho, ou seja, em forma de filho, como filho, e não através ou pelo, como se fosse outra pessoa. Interessante demais, irmão. Eu fiquei muito impactado quando eu comecei a estudar isso aqui no texto de Hebreus, tá? Capítulo 1, versículo 2. E o interessante é que eu fiquei preso, irmão, nesses 3 versículos, muito tempo analisando na gramática, pegando o léxico, pegando outras referências, pesquisando, dei uma pesquisada no Google para ver quais outros léxicos que concordavam com esse. Tinha mais 3 ou 4 ali que eu li, concordavam também. Eu falei, puxa, que bacana. Aí eu fui para o interlinear analítico, grego-português que eu tenho aqui, tá a mesma coisa também, trazendo que Deus falou em filho, que seria o correto. Muda muita coisa já, né? Para nós entendermos. Então aqui o texto não traz o artigo definido, né, antes do filho, indicando o modo ou uma forma que Deus falou em forma de filho, com uma nova superior revelação de si mesmo. Olha só que interessante, né? Então, nunca como uma outra pessoa. Essa referência aqui eu peguei com base nos léxicos, tá, irmãos? Então, traduzindo, se a gente for pegar fielmente Hebreus 1, versículo 1 e 2, Deus falava de muitas formas aos pais, ou de muitas maneiras de se manifestar, né, com várias revelações diferentes, falou pelos profetas, mas agora ele fala em forma de filho, em filho, tá bom? Não através ou por meio, como se fosse uma outra pessoa, mas sim como uma manifestação dele mesmo. Agora vamos continuar aqui, ó. Hebreus 1, 2 e 3, né? O Filho é o Criador e a expressão de Deus. No grego, que tem um texto grego, para quem gosta de ler o grego, tá aqui o texto, tá bom? A transliteração aqui também, para quem quiser fazer a leitura, a transliteração. E aqui está o português, a tradução. Por meio de quem também fez os mundos, o qual sendo resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aqui tem a palavra-chave, que eu achei interessante nesse estudo. Como eu disse, eu uni o meu estudo com esse estudo aqui, tá bom? Para fazer um só, com as informações que eu peguei com base nos léxicos, ok? Aqui tem a palavra, né, apalgasma, resplendor, brilho que procede de uma fonte. E depois a outra palavra aqui que chama a atenção, ó, é caráter. Caráter ou caráter, alguns falam caráter. Mas olha só, expressão exata ou cópia perfeita. Se você ler o versículo, vai estar essa expressão, ó. Diokai, epoios en tu aionas, ros, on, alpagasma, tes doc secai, ó, harate, tes hipostácio ao tu. Tá vendo? Então, a expressão dessas palavras em grego está aqui, ó. Então, nós vemos que tem essa palavra aqui, ó. Essas 3 palavrinhas dão um impacto muito grande no versículo, ó. A palavra apalgasma, resplendor, brilho que procede de uma fonte. Caráter, ou carácter, alguns falam carácter. Impressão exata ou cópia perfeita. E depois tem a palavra hipostasis, né? Substância, essência ou realidade fundamental. Então isso demonstra que o Filho é a própria realidade visível da natureza invisível de Deus.
Não uma criação separada, mas uma manifestação ontológica da mesma essência. Olha só, por mais que Deus, que Yeshua, que Cristo, que Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível, ele vem numa manifestação menor, visível, já que Deus é invisível, tá? Só que é da mesma pessoa, irmão, é da mesma essência, né? Ele procede de uma fonte, como está aqui, né? A palavra apalgasma, ele é o resplendor, algo que procede de uma fonte, é tipo o fogo e a luz, né? A chama, o fogo e luz. O fogo é um só, irmão. Aquela luz e aquele calor emanado do fogo não é separado do fogo, tá? É do próprio fogo. Parece distintos, né? São distintos, porque o calor, luz é distinto, mas eles procedem de uma mesma natureza. Então todo fogo produz calor e produz iluminação. Senão não é fogo, não é verdade? Senão vai ser uma imagem, uma foto só. Então é exatamente, então Yeshua é a expressão exata de Deus. Quem quer ver Deus, irmão, vai ter que ver através de Yeshua. Ele é o único caminho que conduz o homem ao eterno. Então tudo passa pela sua manifestação em carne hoje. Hebreus 1:6 também, olha só que interessante, terceiro ponto. Eu não sei se eu vou conseguir passar esse estudo inteiro, irmão, que vai ficar muito longo. Mas eu vou passar aqui a parte que eu acho mais interessante. E depois qualquer coisa, quem quiser, eu posso enviar no e-mail, tá bom? O estudo completo. Os anjos devem ser adorados. Os anjos devem adorá-lo. Perdão, li errado. Hebreus 1:6, os anjos devem adorá-lo. Se vocês prestarem atenção, Deus ele está dizendo que o Filho o autor aos Hebreus, através do Espírito Santo, está falando que o Filho é a encarnação de Deus, tá certo? Porque Cristo, que fala de Cristo, né? Está falando aqui do Filho. Esse Filho que vem, que se manifesta em carne, ele é uma forma que Deus está se manifestando agora, como homem. Se pegar o grego, tá? Enhuios, é que Deus falou de várias manifestações no passado, falou pelos profetas, mas agora ele se revela no Filho, tá? Em Filho. Não é através ou por meio, não. Como dizendo, aprovando que o Filho é o próprio Eterno. Depois a gente vê que ele é a expressão exata, ele é a cópia perfeita, ele é a imagem visível do Deus visível, como nós vemos. Tanto que, para ninguém desprezar Jesus, o Eterno ainda dá uma ordem. Porque tem gente, irmão, que despreza Jesus. Tem muita gente rebaixando Jesus. Eles não conseguem entender que Jesus é a imagem, a expressão exata de Deus. Eles não conseguem entender que Jesus é Deus se manifestando agora em forma de filho, em manifestação de filho, não uma outra pessoa. Eu tenho estudos aqui que eu falo nisso sobre a enciclopédia judaica, no Targum, tá? Em outros textos, que a gente está sempre falando sobre isso, tá? Só que o que acontece? O povo fazem confusão nas interpretações e coloca Jesus como um ser à parte, inferior, que não pode ser adorado, que não é Deus. Olha para os irmãos ver. Não, mas Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é outra pessoa, ele é homem. É como se ele fosse até um ser criado, irmão, para alguns. Que não pode ser adorado, que não pode orar a ele, que não pode ser reverenciado, adorado, cultuado. Eles acham que é um pecado de idolatria. Meus irmãos, a gente entender que Hebreus está dizendo que este homem que veio, manifestou, morreu como homem, é uma própria manifestação que emana do próprio Deus, como a luz e o calor que emana do fogo e não uma outra pessoa. Não é pecado adorá-lo. E olha as advertências que a própria carta aos Hebreus vai começar a dar. Mesmo com essas advertências, tem um bando de gente aí cego espiritual, irmão. Analfabetos espirituais que ainda tem medo de adorar e orar a Yeshua. Porque são um bando de bobo. Né? Mas não pode orar a Yeshua, só ora a Deus. Irmão, então vai falar para Estevão, vai falar para Paulo, que ambos orou diretamente a Yeshua. Yeshua também falou em todas as igrejas que invocam o nome do Senhor. Shaul falando, né, que ao nome de Yeshua, todas as igrejas clamavam a ele, invocavam o nome de Yeshua em oração.
Então, os apóstolos nunca ensinaram essa idiotice que não pode orar a Yeshua. Tanto que Estevão, na hora da morte, a Bíblia diz que ele clamando entregou o seu espírito a Jesus. Paulo fala que ele orou 3 vezes para Jesus. E Jesus lhe respondeu, irmão, falando: a mim o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha o que Jesus respondeu para ele. E ainda ele pega e fala: de modo que eu tenho alegria para quem em mim manifeste o poder de Cristo. Eu vou ter alegria nas minhas aflições, nas minhas tristezas. Por quê? Porque vai produzir na minha vida o poder de Cristo. Mostrando que ele orou diretamente a Jesus e foi Jesus que respondeu. Ah, mas que idolatria Paulo cometeu? Não, irmão, se nós entender que Jesus é a imagem do próprio Deus e que Deus se manifestou nele agora, nos últimos dias, acaba o problema. E olha só as advertências que a carta aos Hebreus ainda continua. Já que Deus, com certeza, né, o Eterno, quem pega o Eterno de surpresa, ele saberia que ia estar esse monte de gente bobo falando idiotice. Olha o que ele fala. Olha só o que ele fala. Aqui tem o texto, tá, de Hebreus 1:6 em grego, tá? Tá vendo? Tem aqui o grego. Aqui embaixo tem a transliteração e aqui embaixo a tradução. Deixa eu ler aqui a transliteração, que fica mais fácil pra gente ler, para vocês entenderem uma coisa, ó. Kaipalem rotan em gage tom protokon eisten hoi koiomenen legei. Kai proskuneo satosan auto pantes angeloi teu. A minha leitura é meio ruim, tá, irmão? Sou ruim de expressão do grego, que é terrível. Ainda bem que eu estudei grego para fazer interpretação, não para falar, senão eu tô perdido. Mas vamos lá. Uma tradução aqui, bem próxima aqui pra gente entender, ó. E outra vez, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: adorem-no todos os anjos de Deus. Quem é que fala isso? O próprio Deus, irmão. O próprio Deus fala que quando ele introduz o seu filho no mundo é para adorá-lo. Por quê? Porque é uma expressão dele mesmo, é a imagem dele mesmo, não é uma outra pessoa. Lembra que nós lemos acima? Deus agora fala em filho, em forma de filho. Por mais que veio em carne como um homem, é a encarnação do próprio verbo, da própria menra, da própria palavra. E a palavra não é outra pessoa, é o próprio Deus. Tá bom? O próprio João fala que esse Logos é o próprio Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Então não tem conversa. Mas o rabino, eu não sei o que tem, irmão. Esses daí não são autoridade canônica, isso não tem inspiração nenhuma. Para mim são pessoas que querem destruir a fé nossa e de quem cai na lábia deles. Você tem que ficar cativo, é a palavra, não é o que esses abestalhados ficam falando. Esse bando de ignorantes aí, cegos espirituais, desviados, apóstatas, que abandonaram a fé, rejeitaram Yeshua para mim, porque esse serviço deles para mim não serve de nada, desprezando Jesus aí que ele despreza. Que honra que eles estão dando para Jesus? Se o Pai diz que até os anjos no céu tem que adorar Yeshua, e o povo fica com medo de adorar Jesus aqui na terra, pelo amor de Deus, vai catar uma enxada, vai capinar café. Aí tem aqui a palavra, né, proskunel. Isso mostra que o filho não é um anjo, nem um ser criado, ele é digno de adoração, que é devida a Deus. Aí vai ter aqueles outros idiotas, irmãos. Vem esses cegos espirituais, vem essas pessoas, eu não posso usar essas palavras, eu fico irritado. Essas pessoas analfabetas espirituais, tá? Que chega aqui e fala: não, mas proskunel pode dar, você não pode dar latreia, porque latreia é algo que só dá para Deus. Proskunel não, proskunel é uma reverência dada a homem, mas vai catar o que fazer, rapaz. A palavra proskunel é adoração. É adoração. Olha só, vamos lá para o texto interlinear para a gente ver, irmão, que ali é adoração. Não tem nada de se prostrar, não. Quer ver? Vamos lá. Meu irmão, vamos aqui para a versão interlinear de João, tá? Grego-português. Olha só que interessante aqui. Lê comigo, ó. É Jesus conversando com a mulher samaritana, tá bom? Olha o que ela fala aqui no versículo 20, ó. Nossos pais adoraram nesse monte. Qual que é a palavra? Vou passar em cima, ó, essa palavrinha azul aí, ó, no meio do texto preto. Deixa eu colocar minha câmera em cima. Tampei ela, ó.
Vou tirar. Proskunel. Tá bom? Aí ela fala assim, mas vocês dizem que é em Jerusalém que se deve o que? Adorar. Ó, proskunel de novo. Deixa eu colocar a minha imagem de novo em cima aqui, ó. Leia comigo, ó. Lugar onde se deve adorar. Ó, em cima da frente, qual que é a palavra? Proskunel. Olha só Jesus, ó. Vamos ver o que Jesus fala. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que hora vem, quando que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis. Olha aqui de novo, irmão, Pai, olha aqui, ó o Pai. O que tem antes da palavra Pai de novo? Proskunel, adoração de novo. E Jesus ainda continua, versículo 22. Vós adorais, proskunel de novo, o que não conheceis. Nós adoramos, proskunel de novo, que conhecemos. Então, que palhaçada que é essa que a palavra proskunel não é adorar, irmão? Aí as pessoas, tem muita gente preguiçosa de buscar informação. Deixa eu abaixar a minha câmera, ficou muito grande aqui. Tem muita gente, irmãos, preguiçosa de buscar informação. Cai na lábia desse povo facinho, irmão. Cai facinho, facinho. E nega Jesus. Vamos voltar lá para o estudo. Vamos encerrar, porque está ficando longo já. Vamos continuar aqui então. Olha só, isso mostra que o filho não é um anjo, é criado porque era digno de adoração devido a Deus. Hebreus 1:8, olha só. O pai chama o filho de Deus. Aí o povo fala, não pode chamar Jesus de Deus. Jesus não é Deus. Não, porque isso é idolatria, só tem um Deus no céu. O pai chama Jesus de Deus, rapaz, deixa de ser bobo. Pelo amor de Deus, olha aqui, ó, o texto grego aqui, tá, de Hebreus 1:8, tem a transliteração aqui e a tradução. Ó, mas quanto ao filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Quem tá falando isso? O pai. O pai, ao introduzir o filho no mundo, fala, todo mundo deve orar, até os anjos daqui de cima adorem. Porque esse homem que vai nascer, é a encarnação da minha palavra, ou seja, é a minha própria manifestação na terra. Oh, mas Deus ficou no céu desde quando Deus é preso a espaço-tempo, irmão. Deus pode estar aqui, estar no céu, estar na Europa, estar no Japão, estar na tua casa, estar na minha casa. Deus está em todo lugar. Se ele conseguiu fazer, se ele pegou a tua presença, a tua glória, a expressão exata, a sua Shekinah, e fez dela carne e habitou entre nós, e mesmo assim continuou no céu, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, irmão. Você está confundindo Deus com a gente? Eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas não limitem o eterno, pelo amor de Deus, e nem tentam compreendê-lo. Tá para nascer alguém que vai vir explicar que conhece Deus perfeitamente. Paciência. Eu vou chegar daqui a pouco, vou provar para vocês que só naquele dia, quando tudo se findar, a gente vai conhecer como ele realmente é. Até lá, vamos glorificar a Deus e vamos adorá-lo na revelação que ele nos passou, tá? Então está aqui, o Filho é Deus, deve ser adorado. Tem aqui tradução, no princípio fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. A gente sabe que é Jesus que é o Criador de todas as coisas. Outra coisa interessante no estudo, irmão, Jesus é sem genealogia. O povo fica brigando aqui, ó. Vou colocar o ponto 6 aqui. Ó. Olha só, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. O escritor aos Hebreus aqui está fazendo uma analogia do sacerdócio de Yeshua com o sacerdócio de Melquisedeque. E ele fala, Jesus, ele é sacerdote para sempre. Muito superior ao sacerdote de Melquisedeque. E olha que Melquisedeque é grande, ele ainda fala, ele é grande. Tanto que você não vê origem de dias nele, nome de pai, nome de mãe, ou seja, ele não tem nenhuma descendência, mas o homem é grande. Quanto mais Yeshua. Yeshua também é tanto eterno, sem fim de dias, irmão, sem genealogia também. Jesus, como homem aqui, ele nasceu de uma tribo, no ventre de uma judia. Mas como Deus, irmão, ele é criador de todas as coisas. Tá? Então, meus irmãos, deixa eu adiantar o estudo aqui só para a gente terminar. Tem muita informação aqui, mas olha só que o texto hebraico de Zacarias 14:9. Tem aqui o texto em hebraico, tá bom? A transliteração.
E aqui está a tradução. Acho que está em cima a tradução. Deixa eu ver onde está aqui. Aqui. Olha a tradução. Zacarias 14:9, como a revelação final de Deus como um só. O que ele começou estudando? No princípio dessa antiguidade, aos pais ali de Israel, aos pais, ele revelou de várias formas, de várias maneiras. Ao povo de Israel, ele falou pelos profetas. E a nós, ele vem em forma de filho. Poxa, mas Deus tem múltiplas formas, muito jeito de falar, muitos nomes. Eu não entendo que Jesus é Deus, tem hora que eu não... Irmão, você não vai entender. É difícil. Mas naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será um, o seu nome será um. Vai chegar um dia que o eterno, irmão, depois que nós estivermos mortos, ressuscitados, glorificados, no Olam Rabá, no mundo vindouro, nós vamos conhecer ele como é. Tá bom? Naquele dia, Deus será um, seu nome será um. Até agora, irmão, vai dando glória. Só não diminua Yeshua por não entendê-lo. Tá? Então, essa profecia para o fim da era... Essa profecia aponta para o fim da era de confusão. Quando o mundo verá claramente quem é Deus, Yeshua será rei visível que representa o eterno invisível. O Apocalipse confirma Zacarias. E no manto da sua coxa tem escrito, esse é o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. E o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão e o verão seu rosto. No fim, olha só, o trono é um, não tem dois tronos ali, é um só. O rosto visível será o de Yeshua, Deus se revelando como uma única pessoa com um único nome. Então, só concluindo aqui, irmão, conclusão, Deus se manifestou em forma de filho, como um homem. Esse filho é Deus, criador e eterno, digno de adoração. A confusão pode ocorrer hoje, irmão, por não entendermos a encarnação de Deus. A revelação é progressiva, tá? E mesmo tendo várias passagens que falando que Deus se fez homem, que o verbo, que é o próprio Deus, se fez carne, que ele se esvaziou de toda a sua glória, tá lá o que Paulo fala em Filipenses, a sua equenose, né? Aí tem vários nomes, até hoje, né? Yoshua, Yehoshua, não é Jesus? É uma bagunça, né, irmão? Mas vai acabar tudo isso, tá? Porque no fim, Zacarias 14:9, vai se cumprir isso daqui, ó. Deus será reconhecido como um só e terá um nome só. E o nome desse homem vai ser... Vamos ver. E esse nome é Yeshua, o Rei Eterno, o Deus visível. Oh, glória, né? Maravilha. Espero que esse estudo também te ajudou. Se te ajudou, peço, deixa seu like, comente, compartilha e nos ajuda a fazer o canal crescer, tá bom, meus irmãos? Que o Eterno abençoe a vida de todos vocês e até um próximo vídeo em nome do Senhor Yeshua HaMashiach.